Alô, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui na noite de hoje, na noite deste sábado, mais uma vez com uma entrevista e na noite de hoje iremos entrevistar um querido amigo, uma pessoa que eu admiro, respeito, quero muito bem, e se trata de um grande pesquisador do Espiritismo, que recentemente fez uma pesquisa, lançou seu primeiro livro. A gente vai falar no decorrer da entrevista sobre isso, que é o meu querido amigo Luiz Jorge Lira Neto. Luiz Jorge Lira Neto já perambulou por esse rincão espírita, ultimamente lá para as bandas de Maceió, mas hoje está radicado no Recife. E para gáudio de todos nós, para alegria, satisfação, ele faz parte hoje da nossa querida Associação Espírita Casa dos Humildes, dirigida pela nossa querida Ivaneide Áurea e na vice-presidência a nossa querida doutora Yali Brandão. Então, vamos iniciar a entrevista, mas eu peço a Jorge, vamos fazer uma prece rápida de início dos nossos trabalhos. Então, agradecemos a Deus a oportunidade, a possibilidade deste encontro. Aqui estamos reunidos, eu, meu amigo Jorge, os espíritos amigos que possibilitam esse encontro e que a inspiração do alto recaia sobre Jorge, sobre mim, possamos trazer alguma informação valiosa para os nossos irmãos. Que Jesus abençoe a possibilidade deste momento, deste encontro, e que a espiritualidade permita que a nossa reunião decorra num clima de paz, de harmonia e de alegria espiritual. Então, pedindo permissão a Deus, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Meu querido amigo Luiz Jorge Lira Neto, né? Deixa eu começar explicação ele, esse grande baluarte do movimento espírita, né? Meu amigo do peito. Pessoal, inclusive eu quero dizer a vocês que eu era resistente a esses meios e o Jorge foi a pessoa que me convenceu a aderir essa coisa das lives, porque não é fácil botar o rostão aqui nesse enquadramento, né? Mas, Jorge, então vamos lá, junto com a sua saudação inicial, suas palavras iniciais para os amigos que nos ouvem, eu queria lhe fazer uma pergunta, né? Que importância tem, Jorge, para o Espiritismo a pesquisa espírita? Com você a palavra, meu querido Luiz Jorge Lira Neto. Boa noite, Bruno. É um prazer realmente estar aqui conversando com você. Essa conversa franca, tranquila, e é um prazer falar sobre espiritismo, sobre pessoas e principalmente esse tema que você traz, que é a pesquisa. Como começou o espiritismo? Pela pesquisa. Ele começou a tomar a atenção das pessoas sérias. E o entendimento dos fatos e fenômenos que estavam ocorrendo chamou a atenção de um homem de escola, o senhor Allan Kardec, um pesquisador incansável das questões, e nos trouxe, então, essa grata doutrina dos espíritos para nós. Então, a pesquisa ela é fundamental dentro do espiritismo. Sem ela, não há espiritismo. Muito bem, meu amigo. Então, Jorge, você recentemente, não é tão recente, né, mas diante da pandemia, 2020 é o ano que não vai terminar nunca, né? E ele mal começou, né? O ano passado, você lançou essa obra, Os Livros dos Espíritos, né?
queria que você falasse de que se trata um trabalho de fôlego que tomou tuas noites de sono, né? Queria saber tudo, por que você fez esse livro agora. E você parece que está trabalhando em cima dessa mesma pesquisa para o futuro, né? Daqui a pouquinho, né, Jorge? Então, fale para a gente os livros dos Espíritos, esse trabalho de pesquisa de fôlego que você realizou. Eu tive o prazer de começar no Espiritismo através do estudo. Eu comecei a ter curiosidades logo cedo, não sou de uma família espírita, muito católica, estudando em colégios de padres, mas eu tinha sempre uma coisa atrás da orelha que era em relação à vida, né? Então eu matava uma formiga e perguntava ao padre, para onde foi o espírito da formiga? Então ficava de castigo, né? E essa curiosidade me levou a ler o Livro dos Espíritos. Isso me chamou a atenção e quando eu resolvi participar, em 1983, do Espiritismo, eu procurei a Federação Espírita do Estado de Alagoas. E lá me adentrei a um grupo de estudos do Livro dos Espíritos. Então levamos aí uns 3 anos e meio e com pessoas realmente muito lúcidas. E aquilo trouxe respostas muito interessantes, não são respostas simples, à primeira vista pode até parecer. E depois disso, eu comecei a juntar material sobre a história do Livro dos Espíritos. Então, eu guardava muito a revista chamada A Reencarnação, que é da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, uma revista que foi muito importante para mim, pela qualidade dos seus artigos, e também pelo Reformador. Como eu fazia parte da Federação Espírita do Estado, por 10 anos, 15 anos, eu conseguia ter acesso a essas informações e fui guardando e aquilo lá foi ficando. Em determinado momento, eu já tinha aí próximo de uns 6 anos de material. E quando você que foi o responsável ao início desse projeto, desse trabalho, não tinha intenção nenhuma de fazer livro, quando você me pediu um artigo para o blog. E quando eu adentrei na Casa dos Humildes, eu fui fazer os cursos básicos. E como eles são importantes, porque ele não só esses cursos nós aprendemos com a base, mas também nos traz ideias. Então, em algumas de suas aulas, e também na aula de Aninha Borges, que eu assistia, do curso básico, me chamava a atenção a necessidade minha de entender mais o Livro dos Espíritos. Quando você me pediu o artigo, eu puxei os alfarrábios e já tinha muito material baixado na internet, principalmente no Google Book, e de versões e edições, e comecei a ler a primeira edição do Livro dos Espíritos com a segunda. E a FEB publicou a primeira edição, em 2013, eu já tinha de Canuto Abreu, de 1957, quando foi o centenário do Livro dos Espíritos. E me chamava a atenção algumas coisas esquisitas, porque Kardec, aproveitando, quando eu comparava os textos da primeira com a segunda, notava algumas mudanças entre respostas que tinham no livro da primeira edição se transformavam em perguntas na segunda. E textos, ditos comentários de Kardec, na primeira edição se transformavam em respostas. E aquilo sempre me incomodou. E começamos então a pesquisa. Essa pesquisa, a parte lida e escrita, levamos aí uns 2 anos. E quando começamos a nos corresponder com a Biblioteca Nacional da França, e comecei a adquirir as versões digitalizadas do Livro dos Espíritos. Porque Kardec, quando encarnado, ele fez 17 edições, e eu deixo no livro de que foram 18. A última, a 17ª, ele deixou tudo pronto. E, inclusive, ela foi publicada com o endereço ainda original da Revista Espírita. Então, foi um trabalho de fôlego, porque ainda trabalho normal, profissional. Eu entrava noites adentro e
usava as traduções de Noleto, porque até então era o único que tinha traduzido tanto a primeira quanto a segunda edição. Isso facilitava na hora de você fazer a comparação, porque a tendência do tradutor é trabalhar os mesmos textos. E isso começou a tomar um vulto que, infelizmente, não dava mais para ser um artigo de um blog. Se transformou num artigo. Esse artigo nós encaminhamos, submetemos ao Wilson Garcia. Ele disse que, como era uma pesquisa longa, não teria condições de dar o aval dele. Mas sugeriu que nós colocássemos em 2 grupos para poder esses grupos avaliarem. E, com certeza, aqui na conversa nossa, vamos falar um pouco sobre eles. E o livro é pela discussão com esses grupos. Por isso, Bruno, é importantíssimo. Antigamente, tem aqueles trabalhos da pessoa isolada, escrevendo. Hoje em dia, não dá mais. Você tem que divulgar, debater, colocar, antes de qualquer coisa, a discussão. Porque o livro realmente se transformou, senão ia sair com muita baixa qualidade. Meu amigo Jorge, a tua resposta aí, você foi lá na Biblioteca Nacional da França, não é? Você se correspondeu e pediu, quem foi lá foi a Simone Privato. Daqui a pouquinho eu queria falar um pouquinho dela, né? Jorge, eu queria deixar aqui que você disse, né? Que esse livro te motivou porque você foi ver um negócio para ti, mas você falou aí no curso básico com Ana Paula Borges, nossa querida minha, que está assistindo, e eu queria desse depoimento, veja bem como é as coisas, né? Jorge, uma pessoa já calejada, né? Me permita dizer assim, Jorge, um espírita cascudo, né? Um espírita já com a trajetória, chega na Casa dos Humildes e não se absteve, e Jorge debatendo, né? E fica como exemplo isso, Jorge, né? Hoje as pessoas são muito exclusivas, querem chegar nos locais já por cima, né? E Jorge chegou do lado, abraçando todo mundo, e hoje ele é abraçado lá. Jorge é um dos xodós da nossa querida Casa dos Humildes, né? Meu amigo, você falou Wilson Garcia, né? Wilson Garcia, que também andou, você sabe disso, ele andou um tempo radicado em Recife, morava ali na Jaqueira, o primeiro prédio dele, depois voltou agora para São Paulo, né? O Wilson, várias vezes eu levei o Wilson lá para a Casa dos Humildes, mas você falou, eu queria que você falasse, já a gente saindo do teu trabalho, Jorge, mas ainda dentro dele, desses grupos de pesquisas que há tão importante. Há esse grupo de Santos, que você se referiu, a siglazinha você vai falar aí, e há, Jorge, eu me recordo que você foi em Fortaleza, você participou daquele encontro da Liga dos Historiadores e Pesquisadores Espíritas do Brasil. Eu queria que você falasse, você que tem uma vivência com esse pessoal, sobre o Grupo de Santos e sobre a Liga dos Pesquisadores Espíritas do Brasil, né? Muito bem, Bruno. É bom a gente falar sobre grupos de pesquisas, porque o nosso fazer na Casa Espírita, ele tem um objetivo, ele cumpre um objetivo. E hoje eu posso, assim, ter uma visão mais madura do movimento espírita. Então, eu tive pelo menos umas 3 fases. Tive uma fase que era muito ligada ao movimento federativo, e fazia parte da diretoria da Federação do Estado de Alagoas. Quando me mudei para cá, eu era o responsável pela coordenação institucional, que era a área que dava apoio às casas espíritas, e fui muito enfronhado no fazer da casa espírita. Depois, uma época mais ligada à divulgação, aos grandes eventos aqui no Nordeste, e a fase seguinte agora um pouco mais com pesquisa. Então, tudo é importante. Agora, me surpreende muito com a qualidade do material de pesquisa que nós temos não divulgado. Porque ninguém começou agora. Tem grandes expoentes de pesquisas que faziam livros, mas as universidades estão produzindo material de primeira, com grande reflexão, com metodologia, são dissertações em mestrado, teses de doutorado, e isso merece, assim, alguma divulgação. Aí as pessoas dizem, não, mas o espiritismo é caridade,
e boa vontade, o evangelho, e são visões um pouco equivocadas nossas. Não é? A pesquisa ela se dá na pesquisa de si mesmo. Na medida que a gente se observa, a gente está melhorando. Então, e Jesus era um observador quanto mais, né? Ele sentava para observar as multidões, para observar seus discípulos, observar o outro. E esse tempo a gente tem muito pouco. Mas existem vários grupos de pesquisa no país. Ultimamente eu tenho, pelo menos, me relacionado com uns 5 a 6 grupos. Isso toma muito tempo e com uma clara vista, né? A gente fica realmente com a visão mais sólida daquilo que escolhemos como motivo de vida, que foi a doutrina espírita. Então, posso começar pelo grupo de... A gente diz grupo de santos, mas é o CPDOC, é o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, que começou ali com Jaci Regis, né? Jaci Regis foi conhecido por seus livros, são livros que eu li muito logo no início. Então, é um choque quando a gente lê, né? Mas ele faz nos refletir. Então, esse grupo se organiza, ele se reúne de 4 em 4 meses, em rodízio, ora em Curitiba, ora em Santos, ora na cidade de São Paulo, formado por pessoas ligadas às universidades, né? A PUC, a Unicamp, a USP. E é um grupo interessante porque você pode mandar um artigo para eles, eles analisam e fazem um debate como se fosse uma banca. E traz sugestões, assim, é um grupo muito aberto, discutem de tudo, ouvem com muita atenção e colaboram. Então, quando eu apresentei este artigo, eles leram realmente, linha a linha, porque era um artigo de quase 50 páginas, né, de A4. Eles leram com cuidado, eram mais de 20 pessoas, debatemos, fizeram várias sugestões de mudança. A gente tem assim, uma falha de fazer citações, mas não colocar essas citações devidamente. E após esse grupo eu continuo acompanhando as discussões, e depois eu fui apresentar no encontro anual da Liga dos Pesquisadores Espíritas. Essa liga ela se reúne uma vez por ano, em uma federativa, que cede o espaço. Aí sim, tem pessoas de todas as matizes, tem grandes biógrafos, pessoas que fizeram teses, fizeram dissertações, tem muitos livros, inclusive, de pesquisas que eles publicam. Praticamente todo o evento, eles já estão na 15ª edição desses encontros, então isso desde a década do ano 2000 que eles se reúnem, e tem muito material interessante, Bruno. Inclusive tem um livro assim que é a sua cara. É um livro sobre a metodologia de Kardec, feito em cima de artigos científicos. E nesse encontro... Você me passou, Jorge, alguns vídeos da tua palestra e da de outros também, né? Sim. E você sabe que eu gosto muito de pensar os nomes da turma que a gente vê e participa e que o grande público conhece, né? O pessoal participou lá da Liga dos Pesquisadores, esse evento, o Encontro Nacional, César Perry de Carvalho, Dona Júlia Nezu, né? Grande pesquisador espírita, o querido Samuel Magalhães de Brasília, autor da obra Charles Richer, mas o Samuel, há pouco tempo, Jorge, também andou aqui nas nossas terras de Maurícia, já aqui em Boa Viagem, no Peixotinho, né? Peixotinho. Então, veja bem, então você vê que é um encontro de pessoas que têm uma estrada, essa liga dos pesquisadores espíritas, são liga de pessoas com a segurança. E o pessoal, Jorge, isso não é uma crítica, é um elogio. O pessoal é muito Kardec, não é? Muito Kardec. Muito, porque eles encontram em Kardec base científica. E é interessante porque as pesquisas que lá são apresentadas vai das mais simples às mais complexas. Mas são pesquisas, né? Eu vi um trabalho lá sobre a história de uma casa espírita lá no Amazonas. Como foi interessante. Porque tudo com base, como quando usa a metodologia científica, as coisas ficam mais claras e podendo ser replicadas.
E lá eu tive, então, você submete o artigo, como você faz para alguns congressos mesmos, científicos, você submete um artigo seu. Normalmente são duas pessoas que leem o artigo e faz a crítica, e eles não sabem o nome de quem escreveu, porque vai anônimo. Só o coordenador é quem sabe quem é você. E eles encaminham as críticas e pode ou não aceitar o artigo para ser apresentado. Então, eu me lembro que eu tive que fazer um resumo do artigo para 15 folhas e eu recebi 7 folhas de críticas. Realmente é uma peneira forte. E eles disseram, agora você reescreva seu artigo, porque senão nós não vamos aceitá-lo. Você vê a rigidez. Eu tive que reescrever em um mês e meio. E alguém disse, ele fez o comparativo de todas as edições entre elas. Na verdade, eu só tinha feito entre a primeira e a segunda edição, palavra por palavra. Então, em um mês e meio, eu tive que adquirir um software para fazer isso. Todas as 17 edições eu fiz o comparativo entre elas. Então, foi um trabalho muito mais intenso e de amadurecimento. Ô Jorge, você falando aí, até o pesquisador, ele tem que estar imbuído de calma, paciência e, às vezes, de refazer todo o trabalho, Todo o né? trabalho. Todo o trabalho. Aí eu queria que você falasse sobre isso, nesse afã do pesquisador, a caminhada para chegar o que ele almeja, e que você citasse numa conversa nossa outro dia, Jorge. Eu não me lembro muito bem, vou aqui colocar ela e você passa ela para a gente de novo. Você trouxe uma imagem de que os pesquisadores, às vezes, eles querem ter certeza tamanha e quer comprovar logo o resultado da sua pesquisa. Aí você me disse mais ou menos assim, aí você fala para a gente aí como é. Que às vezes vem um garoto da garagem, pega uma coisinha que desmonta totalmente aquela descoberta, ou pode ser até na ciência, na pesquisa, fale um pouquinho sobre isso, nesse trabalho do pesquisador, e às vezes tem que refazer. E se você puder descrever essa imagem, que eu acho notável, né? O trabalho pesquisador tem que ser um trabalho de muita humildade. Se não tiver humildade, não há como ter pesquisa. Porque você começa a achar que viu uma coisa inusitada, que ninguém tinha descoberto, a descoberta. E você, então, começa a passar por cima da metodologia. E isso aconteceu com o trabalho que eu fiz. E quando eu cheguei ao final, eu disse, poxa vida, esse negócio ficou muito interessante. E uma pessoa que não era espírita, não era nada, deu uma lida numa página e disse, mas isso aqui está errado. Não era espírita. Nunca leu uma obra. Eu disse, rapaz, isso aqui não é bem assim, não. Aí quando você olha, tive que refazer o trabalho também. Pelo menos eu tive 62 versões do artigo. E na metade eu tive que refazer o trabalho, não é reescrevê-lo, mas as conclusões, para onde eu estava levando a pesquisa. Tive que redirecioná-la e tomei um susto grande. Negócio de pesquisa tem que ter humildade. Nesse mundo, descobertas estão cada vez mais raras. Então, aquela imagem, não é? Existem vários fatos, principalmente na ciência. Eu venho eu participo de outra instituição, que é o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, e que eu tenho muita admiração pela capacidade das pessoas que lá têm em produzir materiais e com a dedicação tamanha, sem apoio quase nenhum. E são longevos, graças a Deus, com grande memória. Mas eu me lembrava que, às vezes, as discussões, não, eu descobri isso é assim, e já publico livro, e de repente chega um estagiário de história e chega e diz, não, mas isso não é assim não, encontrei um documento que fala diferente. E aí toda aquela imagem que o grande historiador tinha, tem que aceitar humildemente que aquele estagiário realmente fez uma grande descoberta. E você tem que reescrever.
Isso é fundamental. Hoje é clássico, né? Albert Einstein, um dos grandes pensadores e cientistas do mundo. Ele, quando escreveu a sua teoria da relatividade restrita, depois a ampliada, ele introduziu uma constante nas suas equações, aliás, muito mal interpretadas as equações de Einstein, porque a gente vive dizendo que energia é igual a matéria e matéria é igual a energia, isso serve para o leigo, né? Mas não para a equação. Você pode medir a energia pela matéria. Foi assim que é a teoria da relatividade. Então, ele introduziu uma constante porque ele lutava contra a nascente mecânica quântica, que introduzia probabilidades, e Einstein relutava contra isso. Ele, como judeu, e tinha a concepção religiosa que existia o grande Big Bang, uma grande organização, e ele colocou essa constante, que depois foi lançado um livro, O Grande Erro de Einstein, que ele desencarnou com isso nele. Ele queria provar que a mecânica quântica não estava correta nos seus princípios. E, para a gente ver agora, a mecânica quântica cresceu muito, mas agora está surgindo a ideia de que aquela constante estava correta. Então, na ciência, na pesquisa, não tem palavra definitiva. Você tem o que o momento pode nos proporcionar. Porque vale mais na pesquisa o incentivo que você dá ao outro para também pesquisar. Isso é o maior valor. Então, na pesquisa é sempre um tijolinho. Você colocou um tijolinho e vem outro, constrói um edifício em cima. E você diz, puxa vida, eu não percebi isto. Quantos grandes cientistas chegaram à porta de grandes descobertas e não conseguiram passar daí? E quantos outros que, com a mínima informação, conseguem construir um grande edifício? E o pessoal dizia, Isaac Newton, como ele poderia, Isaac Newton foi um expoente, né? Como ele conseguia, ele criou uma matemática para poder explicar o que ele pensava, os cálculos infinitesimais, as integrais, as derivadas, ele teve que criar. E como é que ele conseguia isso? Ele disse, eu só consigo ver longe porque eu estou assentado sob ombros de gigante. Então ele sabia que ele estava sentado sobre Galileu Galilei, que já tinha um estudo prévio do relativismo. E aí vem Albert Einstein e refaz toda a lei de Isaac Newton. E o pior, as únicas equações da física que a teoria da relatividade não reescreveu foram 4 equações de Maxwell sobre a relatividade do eletromagnetismo, quase contemporâneo de Kardec, quando acaba a ideia de fluido para a ciência. Então, Bruno, eu gosto muito de ver a discussão científica, porque aquelas nossas certezas, já, algum garoto de garagem vai derrubá-la. Mas o que eu acho, Jorge, o que eu achei muito bonito aí, você demonstrando a humildade de Einstein. Agora, o futuro apresenta surpresa, né? O garoto da garagem vem, mas o futuro depois mostrou que Einstein estava certo. Né? São os ciclos. Então, muito cuidado, nem sinta orgulho o pesquisador. Agora, o garoto da garagem venha, mas cuidado com o andor. Cuidado com o andor. Exatamente. Por quê? Porque o garoto da garagem vai se tornar um cientista velho mais na frente. E depois vai reconhecer que as coisas são muito cíclicas, né, em termos de descobertas. E imagine você fazer as descobertas do relacionamento nosso com o plano espiritual, de forma científica. Allan Kardec. Esse a gente tira o chapéu. Como se diz, eu aproveitei bem minha quarentena, né? Então, tive a oportunidade de fazer 8 cursos sobre religião em Harvard. A Harvard abriu
os cursos online gratuitos, a sua plataforma chamada DX, e eu embarquei, né? Realmente, esse foi um trabalho árduo, porque em 5 meses consecutivos, eu concluí agora no dia 14 de agosto, 3 horas a 4 por dia de estudo. Isso de madrugada dentro. Porque eu tenho uma grande paixão que é sentir o que a religião impacta a cada um de nós. Então, eu tive a oportunidade de viajar esse mundo todo. Eu tenho muito material guardado sobre religião, da relação do discípulo com a sua religião, e queria escrever algo, mas não sabia por onde começar, quando surgiu esses cursos, e agora eu estou mais aparelhado de escrever um pouco sobre isso. Mas não consigo, porque em paralelo, como você falou, eu continuo com a pesquisa. Mas de que forma? Veja como as coisas são. Bruno, se esse livro não fosse divulgado, publicado, que foi publicado em dezembro do ano passado, de 2019, ele já estaria obsoleto em janeiro. Vários grupos estavam fazendo a mesma pesquisa. Tanto que, depois que eles entraram em contato comigo, eles disseram, poxa vida, tomamos um susto quando vimos seu livro. Por quê? Disse, que nós já estamos aqui pronto. E muito melhor o material. Quando eu achava que praticamente era o único que tinha as 17 edições do Livro dos Espíritos em meio digital, alguém tinha dito, não, mas eu já tinha também. Então, houve uma confluência. E aí eu recebo um convite para fazer parte de um trabalho coletivo. Por isso que ninguém vai saber o nome de ninguém. Não se divulga nome nem nada. É um grupo, realmente está fazendo um trabalho maravilhoso, que é o comparativo de todas as obras de Kardec, dos chamados 5 livros fundamentais. Né? Porque a gente sabe que a obra de Kardec vai a 32 livros escritos, opúsculos, e 23 podemos, segundo Cosme Massi, falar de que são fundamentais. Mas pelo menos os 5 eles estão sendo comparados no francês, palavra por palavra, e depois comparados nas versões em português. Então, nós estamos colaborando com o Livro dos Espíritos, e isso desde março. Você vê que é um trabalho, isso só a primeira com a segunda edição, e temos que comparar todas as demais. Então, é um trabalho que uma pessoa só não dá para fazer, realmente é um conjunto de pessoas. É um trabalho E que tem não acaba, né, Jorge? Não. Trabalho E outra, aberto. vai servir muito para os pesquisadores futuros, que ele vai ganhar muito tempo, não precisa mais ele fazer o comparativo, ele vai ter esse comparativo, aí sim, ele vai começar as análises. Isso está concluindo a Gênese, então eles já estão divulgando a Gênese, o comparativo a Gênese em francês, a primeira com a 5ª edição, e agora estão comparando em português. O grupo não tira nenhuma conclusão, ele apenas apresenta as páginas vis-à-vis para que as pessoas possam fazer a pesquisa. Então, Bruno, são muitas pesquisas de qualidade, muito material que vai ser disponibilizado na internet para quem quiser ter acesso a esses livros. E você sabe mais do que ninguém o volume de documentos da época e um pouco antes de Kardec, um pouco depois, que estão disponíveis e vão ficar disponíveis ao movimento espírita. A história espírita. Jorge, você falou uma coisa aí que é louvável, né? Não há essa coisa de você, como era antigamente, a coisa hermética. O cara queria guardar para ser usufruto. Você vê, vamos elogiar aqui, você vê um Paulo Henrique de Figueiredo, né? Um Carlos Sete Bastos, né? O outro rapaz... Adair. Adair Ribeiro, né? Adair Ribeiro, então, eles lançam isso em rede social, né? Em página de Facebook. Um desses aí, outro dia, disse que o camarada está aposentado 10 horas por dia, Jorge. É o Carlos. 10 horas por dia, eu fiquei impressionado. Mas eu queria, meu amigo, para a gente partir já para a segunda parte da nossa reunião, mas encerrando essa primeira parte, ô Jorge, que eu não posso deixar de falar, porque ele foi um grande pesquisador, né? Quando poucos faziam pesquisa, né? O nosso querido, o Eduardo Carvalho Monteiro, no CCDPE, Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, né? Você teve
tuas andanças lá para o São Paulo, você teve algum contato com o Eduardo Carvalho Monteiro e com o centro dele, Jorge? Com a instituição, com ele A já tinha instituição, desencarnado. Eu fazia parte, eu fui coordenador por alguns anos da Associação Brasileira dos Divulgadores do Espiritismo, e nós fizemos uma reunião lá no centro, no espaço do Centro de Pesquisa e Documentação Eduardo Monteiro. E lá então eu tive contato com a obra e com as pessoas que conviveram com ele. E eu tomei um impacto com a quantidade de material que ele tinha. Os livros que ele escreveu, eu comprei vários, vastos materiais. Eu me lembro que trouxe muito CD ainda sobre fotos, a história do espiritismo. Isso foi muito interessante e me chamou a atenção. Quer dizer, são trabalhos de poucas pessoas e ele dedicou a existência inteira. E o museu, né? Ele fez um museu também lá. Tanto a documentação é tanta que o grupo continua e tem muito material dele escrito aí a ser divulgado, né? A gente tem duas pessoas que produziram muito, ele e Herculano Pires. A quantidade de material de Herculano Pires que está para ser publicado, de livros que ele deixou pronto, é fundamental, fenomenal. E a Fundação vai lançar, né? A Fundação. Né? Inclusive, eu sou que acharam dezenas e dezenas de mais áudios, né? Do professor Herculano Pires. Né? É uma coisa, um tesouro. Tem um grupo debruçado sobre isto. Se não fosse a pandemia, nós já teríamos um livro agora em abril, já sendo trabalhado, porque a Fundação Herculano Pires e Virgínia, eles pegaram algumas pessoas, entre eles o Wilson Garcia, que estão se debruçando sobre manuscritos e ajustando para poder começar em série a publicar vários livros de Herculano, ainda originais. Ô Jorge, e a gente falou ontem, trabalho do Eduardo Carvalho Monteiro, mas, meu amigo, como é que você vê, se você falou que entrou em contato com a Biblioteca Nacional de França e a nossa querida Simone Privato Goigranis também fez isso, né? Foi lá. Como é que você vê o esforço de pesquisa da Simone Privato, né? Porque, veja bem, isso ninguém tira da Simone Privato, né? Ela suscitou uma série de outras pesquisas, né? Ela trouxe uma contribuição notável, não foi, Jorge? A contribuição de Simone, ou Simoni, ela só vai ser vista daqui a uns 10 anos, porque, assim, história tem que estar bem mais distante para poder você lançar um olhar mais depurado. Porque ela lançou um estímulo à pesquisa, mas uma pesquisa de uma forma de investigação. É uma pesquisa investigativa, não é algo simplesmente de ir atrás das fontes, não. Ela utilizou métodos de investigação. Isso foi uma coisa nova, pelo menos para mim. E ela foi pioneira porque quando ela andou lá nos arquivos e na biblioteca, ela trouxe um assunto que os pesquisadores não tinham verificado, que era a questão legal dos depósitos. Para que você pudesse publicar uma obra à época, você seguia as leis, os regulamentos. Então, são depósitos legais, licença para impressão. Então, essas informações não se tinham. E, a partir daí, grupos e pessoas se debruçaram sobre essa nova forma e, recentemente, um grupo concluiu de estudo das leis e regulamentos da época da publicação dos livros do século XIX na França. Então, você veja que riqueza Simone trouxe de importância, fora os livros e a produção. Não, e isso, viu, Jorge? Ela com a filhinha autista, ela aproveitou o período de férias do marido, para o marido tomar conta da filhinha, ela ia à França, em loco, né? É formidável, uma pessoa admirável. Você conhece a índole, o caráter, aquela tranquilidade dela, né? Espírito de pesquisadora, né? Nos contagia. Eu assisti todos os vídeos dela, não tive ainda a oportunidade, tempo de ler os seus livros e poder colaborar, porque leia que é extraordinário, né?
Meu Essa amigo, pesquisa que e eu fiz, você, que eu vou dizer uma coisa, né? Esse sentimento a gente tenta matar na gente, né? Mas se me fosse dado a possibilidade de sentir inveja do meu amigo Luiz Jorge Miraneto, é nesse aspecto aí, né? Ô Jorge, você foi lá e não se preocupe que eu não vou perguntar nada, mas você foi lá no CEDO, né? E eu sei que tem uma cláusula de confidencialidade, né? O pessoal entra lá, vê tudo, né? Mas a minha pergunta, não se preocupe, que não é nada sobre o que o pessoal vê, você viu no Shadow, né? Mas me diga só uma coisa, o que vem por aí é muita coisa nova mesmo para o movimento espírita. A gente vai se debruçar realmente sobre um admirável mundo novo da história do espiritismo. nós estamos vivendo, isso é bem interessante, porque isso aconteceu com o chamado Cristo histórico. Então, sobre Jesus, se sabe mais da década de 70 do ano passado, do século passado, para cá, do que toda a história da humanidade. Então, você veja que quando se debruçaram sobre o material de pesquisas históricas sobre Jesus, a década de 70 para cá redefiniu. E é um material que eu tenho guardado para mais à frente. Eu venho formando uma biblioteca para esse estudo. São mais de 23 correntes de pensamento, Bruno, sobre o Cristo histórico. E o pontapé inicial, ele foi Reimarus, no século XVI. Ele fez um pequeno artigo e ficou. Albert Schweitzer, que nós espíritas gostamos muito dele, Prêmio Nobel da Paz, foi que escreveu no século XIX o Jesus histórico. Um dos primeiros livros, depois Ernest Renan, com a vida de Jesus, e a partir daí foram vários autores. Bem, com Kardec está acontecendo a mesma coisa. Nós tínhamos algumas biografias interessantes de Kardec. O primeiro biógrafo se coloca como Henri Salcy, e depois o grande trabalho de Venturi, de Zeus Venturi, Tiersen, quase como uma obra definitiva. Era, naquele momento, né, naquela época, o que eles puderam fazer de levantamento. E tinha um material de Canuto Abreu, que as pessoas liam o livro, o livro dos Espíritos, sua tradição histórica, e como se aquilo lá fosse o real, né? Mas ele coloca tradição. E o que é que ocorreu? De repente, quase que de repente, um mundo de material começa a chegar às mãos de pesquisadores. Então, a gente sabe que o Centro de Documentação de Obras Raras, ele foi montado em cima do acervo de Canuto de Abreu. As São cartas, muitas né? cartas. Está lá as cartas de Kardec, né? As cartas de Kardec, muito material de Canuto Abreu, material imenso. E essas pessoas são anônimas. Muitas pessoas, eu digo pessoas muito dedicadas, estão dedicando uma existência inteira, e essas pessoas, ninguém ouve falar, e elas é que estão fazendo essa revolução, né? São lendo, higienizando, porque as cartas... Traduzindo, né, Jorge? Traduzindo, né? Porque as cartas de Kardec, assim, Kardec, quando escrevia, como naquela época, você escrevia uma carta para outra pessoa, você guardava uma cópia. Você tinha que fazer uma duplicata, talvez o rascunho. Então, você tem essas cartas que você tem que transcrevê-la, primeiro higienizá-las, porque são do século XIX. E o papel é um material químico que sofre com o tempo. Então, você tem que tratar o papel, transcrever, traduzir e depois analisá-las. Então, é trabalho para 20 anos. O material que se tem é material para 20 anos para ser concluído e para ser, aí sim, digerido, lido, discutido. A gente tem o Charles Camp, que é o presidente da Federação Espírita Francesa, que morou aqui também no Nordeste, fala português,
E ele também está fazendo muito trabalho de coleta de documentos e ajudando os pesquisadores aqui do Brasil. Então se criou uma rede de cooperação anônima. Aí você tem notícia pelo Facebook, porque tudo que eles encontram, eles jogam no Facebook. Se tiver certo, as pessoas estão comparando e dando a sua contribuição. Se tiver errado, eles estão retificando. Isso aqui é interessante. Rapaz, Jorge, só para o pessoal ter ideia da dimensão, né? E o que eu vou falar não é segredo, porque está do domínio público, né? Descobertas aí de que as médias de Kardec, como a gente pensava, não eram adolescentes, eram Não. adultas. Você já pensou até os filmes que 33 virão na anos. cinematografia? A gente vai ter que refazer muita coisa, né? É o ideal, né? Foi as tradições, né? Canuto disse que Kardec pegou cadernos com perguntas e respostas ninguém sabe disso. Quer dizer, pelo jeito que Kardec disse, que aquelas perguntas que estão no Livro dos Espíritos, ele mesmo o fez e viu a resposta. Então, não bate com o que Kardec falava. E Charles Kemp, ele fez mais duas descobertas, né? A filha de Kardec, né? Kardec e Louise, Amélie Godet, Louise, tinha uma filhinha antes dele tornar-se pesquisador espírita. E ele já utilizando do magnetismo de sonâmbulas, ele mandou uma mecha do cabelo para a sonâmbula para que ela pudesse identificar que doença a criança tinha. A questão do pai de Kardec, não é? Que o pai de Kardec fez uma viagem e sumiu da família. E os pesquisadores agora acharam o atestado de óbito do pai de Kardec em outra cidade, ou seja, na Normandia. Ele continuava a viver, ele abandonou a família. Então, quando Kardec vai para o Verdun, a gente imaginava por ele ter posse, a família ter posse, ter colocado ele lá para estudar, mas da ideia ao contrário, que ele foi para lá, porque ele foi praticamente criado pela mãe, pelas tias. Por isso que ele se comunicava com a mãe. Ele perguntou aos espíritos: quando eu sonho com minha mãe, isso é um encontro real? Os espíritos, sim. Você vê a ligação de Kardec com a sua mãe. Então, isso não é nada do que vem por aí. o Jorginho, o papel também da avó dele, né? Que a gente não sabia, né? A avó Sabia. teve um papel impressionante. Meu amigo, É, a pesquisa é maravilhosa. Agora, eu disse a você, a gente não vai cumprir isso de dividir. Mas pelo menos um quarto, pelo menos, né? 3/4 foi para a pesquisa. Ô Jorge, vamos para a divulgação. Uma coisa que eu fiquei muito surpreso quando eu conheci você e depois quando a gente se tornou amigo, foram horas de conversa por telefone, né? E eu queria que você desse essa sua visão, né? Por que, na tua visão, a parte doutrinária é a parte mais importante da atividade espírita, né? Queria que você colocasse sua visão aí, porque ela permeia todas as outras, e digamos assim, se uma das partes degringolar, com a parte doutrinária é fácil refazer. Agora, quando degringola a parte da pureza da mensagem, aí é mais difícil o leite quando derrama. Queria essa sua visão. Que importância tem a parte doutrinária para uma casa espírita? Bruno, essa pergunta é muito importante. E eu me lembro que ontem eu fiz uma live para os semeadores da fé e foi os espíritas perante a pandemia. E, e a gente nota que todas as vezes que nós temos uma dificuldade muito grande, a nossa tendência é voltar para as nossas bases, as nossas referências. Então a gente pensa nos nossos pais, nos nossos amigos, queremos estar no nosso lar, acolhido. É natural, aconteceu um problema sério, às vezes até de saúde, a gente corre para nossa casa, para nossa cama, fica ali. Então, a parte doutrinária é a nossa base, que a gente deve recorrer quando estamos em dificuldades, quando estamos em dúvida, correr para a base. E a gente, e essa reflexão que eu estou fazendo sobre a casa espírita na pandemia, que vai ser necessária, que a gente não pode deixar uma experiência dessa morrer. Porque a gente tem
já começa a perder esse sentido de que o Espiritismo veio resolver o problema de obsessão do planeta. Que as nossas casas espíritas estão resolvendo problemas desobsessivos e se fechar as casas espíritas, o mundo ia se acabar. E da noite por dia, todas as casas espíritas fecharam. Nós não temos mais o passe, mais as reuniões mediúnicas. E aí? Como as coisas vão transcorrer? Como é que o plano espiritual está se ajustando? Aí a gente começa a pensar na base, Kardec. Aí lá no Livro dos Médiuns, quando Kardec fala sobre as sociedades espíritas, e vem aquela, e se aquela sociedade não tiver médiuns? O que é que se faz nas reuniões? Foi até um tema que Amaro levou para estudo. Aí Kardec diz, vão ler livros, vão discutir a base da filosofia, tem muita coisa para ser feita. Então, as nossas casas tiveram que fechar, mas o tratamento espiritual não parou. As reuniões mediúnicas não pararam. Porque Manuel Filomeno já tinha dito na sua série de livros, com Divaldo, estudando o tratamento espiritual do ponto de vista do plano espiritual, que o plano espiritual não prescinde do plano físico para poder realizar a terapêutica espírita. Porque nós contribuímos sequer sem imaginarmos, sem perceber. Os médiuns chamados de efeitos físicos estão sendo capturados os seus fluidos para poder ser direcionados. Os médiuns, durante o sono, estão funcionando como médiuns nas reuniões mediúnicas no plano espiritual. Então as coisas continuam, com a grande lição que nós estamos tendo. Aí Manuel Filomeno completa, né, que as reuniões ocorrem no plano físico para que nós que participamos delas possamos nos educar. Ver a relação, porque o que é o Espiritismo? É uma ciência que veio estudar os espíritos e suas relações com o plano material. Então, são dois objetivos, né? Com Cosme Massi tem uma palestra muito interessante sobre isso. Quem quiser assista, veja no YouTube. São os 163 anos do Livro dos Espíritos, que é uma aula, um curso básico. Então, a relação com o mundo espiritual e do espiritual com o mundo físico é estabelecido pelo Espiritismo. Está lá estabelecido. Então, a gente precisa entender que nada ocorre sem a permissão da lei divina. Então, isso é um ponto de reflexão muito grande que nós estamos fazendo sobre esse período da pandemia, casa espírita, tratamento espiritual, passe e reuniões de obsessão. Meu amigo, e a gente já está agora chegando bem no finzinho do momento derradeiro da nossa reunião. Ô Jorge, uma coisa que causa um desconforto, né? E principalmente a gente que gosta de estudar, esse pessoal que você citou aí, os pesquisadores, né? É quando a gente vê verdadeiros crimes de lesa doutrina, né? Então, certas teorias absurdas, né? Certas práticas estranhas que o pessoal tenta introjetar no corpo da doutrina. E até, Jorge, a questão que fere até os princípios espíritas, né? A base espírita. Então, eu queria saber de você, você acha que isso tem jeito? Eu vou citar como exemplo aqui, né? Essa semana, há 2 dias atrás, 3 dias atrás, a AME soltou aquela nota sobre a menininha do aborto, né? de 10 anos de idade. Né? Veja bem, a nota sensata, lamentando o ocorrido e dizendo que um grupo de médicos tentou juntar a família, que não fosse cometido o aborto. O que me preocupa, Jorge, não é porque as pessoas, às vezes, eu tenho essa impressão, entendem, fingem que não entendem, porque aí vem aquelas coisas, essa nota é um absurdo, né? Condena a menininha, como é que ela vai amar um filho, como é que ela pode criar um filho? Quando a própria nota diz que, veja bem, a menininha podia ter um filhinho ali, que já estava com quase 6 meses, se esperava alguns dias, algumas semanas, fazia o parto cirúrgico, colocava numa UTI, né? E
dava para adoção. Não poupava-se a vida da criança, que não tem culpa nenhuma, nem do ato do aborto. Não é imputado a ela o aborto que aconteceu, mas também se salvava a vida do reencarnante ali, né? Mas aí se divide, parece que essa polarização tomou conta até nas opiniões, né? Mas diante disso, eu só quis colocar esse fato aqui porque está recente, né? Mas você vê tantas coisas, ideias estranhas, então práticas estranhas. Você acha que isso no futuro terá uma solução? O que é que você pensa disso, meu amigo Luiz Jorge Lira Neto? Olhando a história do movimento espírita, isso não vai ter fim. Essas polarizações, essas discussões desde a época de Kardec, né? Você veja como é que Kardec se referia à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele não usava palavras muito cálidas, não. Covil, de traidores, não sei o quê. Então, isso é normal. O espírita, ele não tem, ele tem só sua consciência. E, nesse caso, eu fico com a lúcida mensagem de Jesley West. Foi muito lúcido, né? Ele faz uma... Você me passou a mensagem espetacular. Ele faz uma análise dos 5 fatores, das 5 posições que a sociedade, os pais, o estrupador, a criança que foi estrupada e a criança que foi abortada. E ele, nessa análise, ele chega ao seguinte, quem praticou o crime do estupro, esse teve a comiseração da própria lei que o protegeu para que não tenha uma pena de morte em ser lixado em praça pública. Mas o nasciturno, ninguém o defendeu. A própria lei o expulsou. Então, o que é que diz o Livro dos Espíritos? Que a situação do aborto, ele é entendido quando traz risco à mãe. Então, é natural, se aquela criança estivesse com risco de vida, pudesse fazer o aborto e salvá-la. Já que lá no livro ele diz, nas respostas dos Espíritos, que o que vive tem a vida material agora que possa ser preservado. Mas será que já com quase 6 meses, com toda a tecnologia que se tem, não poderia salvar os dois? Em podendo se salvar, por que assim não foi feito? Porque não houve a defesa da sociedade para que essa criança pudesse vir a lume. E nós termos que praticar um ato de deixá-lo sem defesa, um indefeso, simplesmente ter a sua pena de morte. Jorge, olha, estamos realmente em cima da hora, mas se não tivéssemos, eu não queria encerrar a reunião de outra forma, né? Encerramos com chave de ouro, está aqui um pesquisador espírita, e damos um não rotundo ao aborto. A nossa posição como espírita é terminante. Matar nunca. Quem outorga a vida é Deus. Não é? Então, eu fico a perguntar, Jorge, Catilina, aonde vamos chegar? Você vê em páginas de rede social, espírita se digladiando com a coisa. E me permita, Jorge, você é um pesquisador muito elegante, mas o que eu observo é uma desonestidade intelectual, porque o camarada vê a coisa, entender e se faz de doido, que não entende. E a questão é da nota da AME, respeitosa, cristalina, médicos responsáveis, e uma nota até blasé, rápida, sintética. E o artigo do Gessler, inclusive eu disse a você, fica aqui, ele é seu amigo, que eu ia pedir, você vai entrar em contato com ele, eu digo, olha, eu queria publicar no blog, e fica aqui o pedido e o parabéns a Gessler por ele se posicionar. Jorge, então, queria dar a você as palavras finais para você se despedir do pessoal e algum incentivo que você queira dar na pesquisa espírita, não é? Para fomentar o interesse dessa juventude que está chegando aos centros espíritos e sua saudação final aos nossos queridos amigos que me escutaram com muita alegria, viu?
Obrigado, Bruno. Para despertar o interesse na juventude, é importante a gente tirar as barreiras e as amarras dela. Nós já fomos jovens, né? Não é, Bruno? Não parece, mas já fomos jovens. E a gente sente uma barreira, porque chegamos na casa espírita, achamos que os mais antigos são a sapiência. E eu acho assim, entrega ao jovem um grande problema para eles resolverem. Eles têm mais facilidade de entrar em contatos uns com os outros e a língua já não é mais uma barreira. Então, eles entram em contato pelo mundo todo. Vamos pegar no problema que nós temos dificuldade em resolver e colocar. Porque não, é muito jovem, não tem experiência na vida. Isso não é uma visão espírita do ser. O espírito é milenar. Quantos espíritos convivem conosco, muito mais velhos na forma de dizer do que nós? Nós temos uma falsa impressão de que os mais antigos têm a sabedoria. Não, o sábio é aquele que já evoluiu na sua forma de conhecer-se. Então, vamos entregar as nossas casas, as pesquisas, os grandes desafios de uma casa espírita ao jovem. Eles saberão conduzi-la melhor do que nós. Porque as novas gerações estão vindo aí, desbravando. E o que é que nós temos a dá-la? O exemplo. Se nós não demos o exemplo, não vamos achar que esses espíritos, quando as pessoas dizem, estão reencarnando para fazer a regeneração. Se eles encontram mais exemplos, não vão ajudar nessa regeneração. Essa, a nossa geração, temos que dar os bons exemplos para o mundo se regenerar. Meu querido amigo Luiz Jorge Lira Neto, eu estou muito feliz, né? A gente tem entrevistado o Silvio Mariano, que você acompanhou. Um abraço para Silvio. O Silvio disse, Bruno, vou ver, não vou perder a entrevista com o Luiz Jorge. Querido Fernando Veloso, fica aqui um abraço para os seus amigos, que eu também conheci na estrada, o Wilson Garcia, recebo o nosso abraço, né? O Wilson Garcia tem um defeito de caráter, viu, Jorge, né? É rubro-negro, torcedor do Sport Recife, né? Esse é o problema de Wilson. E o querido Gelsler Carlos, o acho que é conhecido no movimento espírita como Gel. Gel, né? Um abraço a toda a Casa dos Humildes. Como disse Jorge, essa turma que ajuda o trabalho da tecnologia da nossa Casa dos Humildes, toda ela jovem, né? Sávio, Ilja, Luna, Denise, Ingridzinha, que é uma coisa fantástica, né? E eu entrevistei até aqui Amaro, né? O diretor nosso da Casa dos Humildes, o Marco Aurélio, 19 anos de idade, foi diretor da Casa dos Humildes. Foi diretor, exatamente. Você já pensou? 19 anos, isso hoje em dia não acontece, né, Jorge? Não, difícil, muito difícil. Meu amigão, e fica aqui, aí você vai calar e vai aguentar, né? Eu agradeço muito a você por desfrutar dessa amizade que me fez crescer como ser humano, como espírita. Você sabe que eu amo você de coração, né? Você sabe que é de outras vidas, não é dessa. A gente é amigo de outras reencarnações. Isso aí foi até revelado para Luiz Jorge, né? Agora, eu e ele, a gente foi pior que é hoje. Todo espírito progride sempre, não retroage, né? Mas mesmo assim, no pior do passado, saber que a gente foi amigo é uma alegria espiritual para mim muito grande. E, como eu digo sempre, Jorge, a gente juntos chegaremos lá, né? Como você disse, não é a época dos grandes homens, é a época das grandes equipes, né? Então vamos dialogar, conversar. Essas entrevistas é uma coisa maravilhosa, né? Então você vê aquele pessoal, você não que você tem o talento para o diálogo, mas a gente viu os oradores verborrágicos sozinho. Agora tem que entrar na live, conversar com todo mundo, trocar ideias. Isso é uma maravilha, né? Não tem preço. Meu querido irmão, amo você de coração, viu? Você está aqui. Vamos encerrar a reunião elevando o pensamento a Deus em forma de prece. Jesus, gratidão por essa oportunidade, a oportunidade de termos em nossas mãos o tesouro que Allan Kardec nos deixou através de suas obras.
e que possamos legar às novas gerações. Agora, um legado com amor ao estudo, mas o amor à reforma moral, à reforma íntima, juntando a filosofia ao cabo da enxada. A grande mensagem, amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, e amar o próximo como a ti mesmo. Essa horizontalidade que esses novos meios nos proporcionam. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma de todos. Meu amigo Jorge. Obrigado, Bruno. Beijo a todos. A gente se encontra aí, conversamos aí qualquer hora, né? Muita paz, que Jesus nos abençoe. Até mais, Bruno. Obrigado pela oportunidade.